Por gentileza da TV Vila Velha, a TV que o povo vê, tem sido possível visitar seus lares, divulgando mensagem da quarta dimensão. Quem crer e for batizado será salvo. É projeto para o futuro. Percebam que Jesus disse: quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá ao monte: transporta-te daí, vejam só. E o monte obedecerá. Este é um testemunho de fé. Isto aí significa fé, crença. Dentre os catecúmenos que conheci, nenhum deles mostrou este crer que remove montanhas. Esperamos que a profecia se cumpra nos próximos séculos, para que o batismo revele verdadeiros magos. Vejam que Jesus disse: quem crer. E ele também disse que o legítimo batismo associado ao crer daria poderes ao batizado. Cerimônia batismal sem poder, portanto, no meu entendimento, é inválida. Este será nosso assunto. Apego escraviza, desapego liberta. A lição é antiga. Colocamos em prática a lição divina, é que tem sido problema em nossas vidas. Todos os seres humanos têm ideia formada da extrema transitoriedade desta passagem carnal. No entanto, continuam apegados aos seus pequenos nadas, como polvos de 1000 tentáculos. No auge das nossas conquistas, o Deus eterno chega para estragar a nossa festa. Insensato, diz ele, ainda esta noite exigirão tua alma. No Nordeste brasileiro viveu, há muito tempo atrás, homem que, apesar de simples, evidenciava carisma de verdadeiro apóstolo. Ele rezava e distribuía bênçãos. E presságios também, bons presságios para todo mundo. Deus é bom. Sempre fora a sua frase favorita. Quando visitava os pobres, compartilhando tristezas e alegrias. Esta criatura admirável chamava-se Joaquim da Cruz. Certo dia, ele recebeu notícia de que dileto amigo encontrava-se enfermo lá na região do Crato. Apesar da distância, se pôs a caminho para ajudar o companheiro. Além de lanterna, levou com ele seus bichinhos favoritos. Os bichinhos caseiros lá, jegue e papagaio. Em toda a região onde o conheciam, ele foi bem recebido e dormiu sob teto acolhedor. De repente, porém, aconteceu o inevitável.
deparou somente rostos estranhos que o encaravam com desconfiança. Naquela aldeia ninguém o conhecia e todos o rejeitaram. Vá para fora, vá embora. Deus é bom. Disse ele: paciência, já está anoitecendo e eu preciso encontrar um lugarzinho na floresta para me acomodar e dormir esta noite. Quando eu estava preparando cama com gravetos e musgos, vento forte derrubou a lanterna e todo o querosene se derramou. Joaquim da Cruz ficou imerso em trevas. Deus é bom, disse ele, Deus sabe o que faz. Acomodando-se melhor que pôde, dormiu fácil. Dali a pouco, isto é, no fim da noite, acordou sobressaltado. O jegue e o papagaio estavam sendo devorados por uma caterva de lobos. Percebendo que acordara tarde demais para salvá-los, emitiu o pensamento de simpatia e gratidão para com os seus bichinhos mortos, e depois de breve período de insônia voltou a dormir. Ele estava muito cansado. Deus é bom. Acordou dizendo, quando percebeu que o dia já estava alto, já desperto, retornou ao mesmo povoado que o rejeitara na véspera. Encontrou pessoas marcadas por ferimentos profundos em toda a extensão do caminho. Pereceram todos. Só nós conseguimos escapar, explicou o líder do grupo. Bandoleiros armados saquearam a aldeia. Estão todos mortos na cidade. Penalizado com a má sorte dos moradores da aldeia, Joaquim da Cruz concluiu que estaria morto se tivesse dormido naquele lugarejo. O vento forte que derramara o querosene impedira a luz da lanterna que atrairia os ladrões. Ele seria o primeiro a ser sufocado pelos bandidos. Tudo faz crer que Joaquim da Cruz se fechara num escudo de proteção. Embora triste com a tragédia que se abatera sobre os aldeões, Joaquim da Cruz não podia fugir ao flagrante. O Pai Celestial o protegera. Deus é bom, Ele sabe o que faz. Joaquim da Cruz vivia sozinho. De companhia somente os dois. E ninguém mais. O papagaio e o jegue, os dois amiguinhos que tinham morrido, infelizmente. Ele gostava de ambos com ternura, mas nunca manifestara sentimentos de posse. Antes de tudo, aqueles bichinhos eram seus companheiros, eram seus amigos. Foram tirados dele para salvar-lhe a vida. Joaquim da Cruz repetiu as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o santo nome de Deus. Quando a pessoa pensa assim, desvencilhando-se de todas as correntes opressoras, verdadeiramente ele se torna forte.
ele se torna forte. Nada e ninguém é meu, nem eu sou de ninguém, exclamava o iniciado, exclamava a pessoa que tem contato e tem fé em Deus. Acima de todos os tentáculos escravizadores, porém, todos nós somos filhos do universo. Nós não somos filhos só da terra, nós somos filhos do universo. E o nosso trabalho e a nossa redenção está exatamente nesta amplitude que Deus nos entregou. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. No entanto, em se tratando de nós, enquanto guardados neste casulo de carne, todos pertencem ao mundo e se obrigam a respeitar a natureza. Ela define o nosso campus de aprendizado. Nosso corpo sobrevive se alimentando dos elementos da atmosfera da Terra. Ninguém pode negar dependência completa, todavia. A pergunta é a seguinte: para manter a dignidade, Getúlio, você não acha justa a corrida até mesmo frenética para alcançar meios de sobrevivência? Eu acho que não é bem isso que se encontra em questionamento Crispim. Código algum deveria impedir a busca do alimento para a família e para si mesmo. Nós somos espécie de piolho do planeta e, como tal, teríamos que absorvê-lo visceralmente. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os telespectadores para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, esperando visitas. Para quem deixou de assistir algum programa de sexta-feira, oferecemos comodidade de mais de 300 palestras no YouTube e no Facebook Live TV PG, sempre disponíveis em qualquer horário do dia ou da noite. Desde março de 2015, programas semanais podem ser assistidos no YouTube e no Facebook Live TV PG, dia e noite. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e você assiste também no Facebook Live TV Ponta Grossa. Também aqui as exposições permanecem dia e noite à disposição dos telespectadores. Obrigado ao Fernando e ao Jube pelo excelente trabalho e aos telespectadores pela audiência preciosa. Com enorme alegria agradecemos manifestações pela internet. Obrigado, minha gente. Em seguida, o tema: apego escraviza, desapego liberta. Se te faltam meios para sobreviver, é mais do que justo que corras atrás da carência. O contrário é que seria errado. Esperar que a caridade pública te socorra. Se
Se tiveres força e saúde, a tua missão precisa ser cumprida, custe o que custar. Nós recebemos a bênção de reencarnação para cumprimento de metas. E ninguém pode fugir a estas metas. Metas familiares, metas sociais, enfim. Ninguém pode fugir ao trabalho. Professor do meu tempo de ginásio costumava dizer: até os cachorrinhos fazem xixi sobre aquele que não tem meios de sobrevivência. Por isso nós temos que correr atrás dos recursos para não chegar a precisar do auxílio dos outros. Nós deveremos ser auxiliadores, porque nós temos tanta responsabilidade na Terra que nos força ao esforço extremo para poder ser alguém. Ser alguém e agradar a Deus pelo nosso trabalho. Deus quer que mantenhamos a cabeça erguida. Deus quer que mantenhamos a nossa dignidade diante de todas as formas de opressão e descrédito. No mundo tereis aflições, disse Jesus, e completou. O cristão obrigatoriamente precisa andar de cabeça erguida. Com a graça de Deus e com a graça do trabalho que Ele nos proporciona, Ele superará todas as nossas dificuldades, nos ajudará a superar as nossas dificuldades. Jesus veio ao mundo para vencer o mundo. O resumo de sua mensagem para nós é o seguinte: faça a sua parte e o resto deixa comigo, deixa com Jesus. Deus é Pai e saberá desembaralhar nossos caminhos. O mundo em que vivemos nos impõe regras e nós teremos que cumpri-las. O certo será absorvê-las sem perder a dignidade de filhos do Evangelho. Jamais em tempo algum o que ganhamos honestamente será ilícito. Ilícito é o que nós ganhamos desonestamente. Esse é ilícito. Enquanto tais valores respondem pelas necessidades pessoais e das nossas famílias, eles estarão sempre nos conformes. Sempre poderemos dizer de boca cheia que estamos vencendo a batalha. Não esperamos, não estaremos extrapolando absolutamente nada. Os anjos do Senhor se alegram quando baixa o percentual de inadimplência das famílias. Eles fazem festa lá no céu, de alegria. Cada vivente que consegue ultrapassar a linha vermelha do descrédito causa júbilo no mundo espiritual. Deus quer que todos os seus filhos vivam felizes. A prosperidade é sempre bem-vinda e festejada. O que se condena é entesourar o supérfluo. Entesourar o supérfluo. Existirá gabarito perfeito para sabermos até que ponto estaremos de acordo com as leis divinas? É uma pergunta do Crispim. A resposta é simples. Se as nossas moedas estão circulando, rodando, em favor da sociedade, em nosso proveito, e também em proveito das tarefas de socorro, a coisa está irreprovável, ninguém pode condenar. O ilícito está do outro lado.
Quando nos aferramos aos bens materiais, fechados para qualquer benefício externo, o perigo está rondando, amigos. Eu trabalho muito para conseguir meus bens, diz o novo rico, debruçado sobre o cofre repleto de dinheiro. Não devo nada a quem quer que seja. É nesta fronteira que reside o grande perigo. A transição da inadimplência para a fartura é o supremo teste da personalidade. A insegurança quanto ao futuro pode transformá-lo em avarento, e este é o grande pecado condenado em todos os livros de leis. Quando Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, mostrava seu absoluto desapego aos bens materiais. Através dos tempos, escritores e pregadores vêm deturpando e explorando a absoluta indigência do Filho do Homem. As raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos. Eles dormem sobre seus ninhos. Jesus, ao contrário, não teve onde morar. A pergunta, no entanto, é a seguinte: esta ênfase da teologia em torno da pobreza de Jesus não será forma oportunista de fazer proselitismo através da piedade? Não será? Eu pergunto. É até provável que assim seja, Crispim. Todo mundo se apresenta compungido num velório. A Sexta-feira Santa sempre teve áreas de tragédia. O mundo parece preferir romanticamente os mais fracos. E o Jesus sofredor e absolutamente carente desperta gemidos de pena. Este aspecto fragilizado do Nazareno tem sido explorado desde a Idade Média, com cânticos fúnebres e tudo mais. Muita gente só enxerga o varão das dores, esquecido de que Jesus também foi e será sempre o Rei imortal dos séculos. Inúmeras pessoas procedem como os discípulos do caminho de Emaús, que estavam chorosos, desesperados. Então o mestre os censurou, dizendo-lhes: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse para depois entrar na sua glória? Palavras de Jesus em Lucas 24, versículos 25 e 26. O símbolo é perfeito, amigos. Primeiro a renúncia e o despojamento, a crucificação e a morte. Mas depois de tudo isso vem a glória de Jesus, se tornando um Cristo planetário. Imaginem, meus amigos, se Jesus descesse à terra e morasse em palácios. Não seria nada interessante isso, como exemplo. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos voltando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus disse: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e me siga. Lucas 9, verso 23. Vocês já devem ter notado que este texto elimina o mito da salvação grátis, sem esforço. Para seguir Jesus, teremos que carregar nossa cruz e negar nossa falsa importância. Depois tomar nos ombros o madeiro das provas e proceder conforme suas palavras e exemplos. Se tudo fosse fácil, como dizem alguns, Jesus não recomendaria carregar cruz, porque cruz é símbolo de sofrimento. Tem que carregar o sofrimento, isto sim, sem lamúrias e sem queixas. O sujeito teria dito: já houve o sacrifício por parte de Jesus, tudo está pago. Mas ele não disse que tudo estava pago. Ele nos entregou uma cruz para nós carregarmos. Ele ordenou que cada vivente carregasse sua cruz pessoal e o seguisse com fé e esperança. O próprio batismo é aquele das provas redentoras. Este é o batismo verdadeiro. Este realmente é o caminho da salvação. Este batismo salva mesmo. Agora nosso tema. Apego escraviza, desapego liberta. Não, meus amigos, isto aí é ideia de jirico, sem o menor sentido. Na pobreza e no desapego, o mestre se engrandece e se torna almenara sublime para todos os deserdados do planeta. O exemplo vivo de sua vida é a legitimidade do Evangelho. Toda a força do Novo Testamento reside nesta saga do homem divino que venceu adversidades e desencarnou de pé no rumo das estrelas. Ele se tornara a serpente curadora de Moisés, aquela que curava os mordidos de cobra. Ele preferiu ser pobre dentre os mais pobres, o mais humilde dentre os humildes, o mais paciente dentre os pacientes e o mais santo entre os santos. Ele tinha poderes para destruir o Império Romano num relance e sentar no trono de todas as nações. Não o fez, porém. Por quê? Porque o caminho era outro. Sua força residia na renúncia e no desapego. Somente com este passaporte ele ganharia legitimidade para entrar nos casebres e conviver com os humildes. Somente com este passaporte ele se tornaria Cristo. A carteira de identidade do rei é cédula sem valor diante do diploma divino da renúncia e do desapego de Jesus. Algo, porém, precisamos deixar bastante claro, amigos. Quando ele afirma que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, seu propósito não é enfatizar sua pobreza extrema. No caso de Jesus, pobreza é apenas detalhe, sem importância alguma.
Ele queria mostrar a sua atitude interior perante os bens materiais. Ele queria ensinar mais uma lição. Ele se desapegar espontaneamente dos bens materiais para enfatizar os verdadeiros valores espirituais. Jesus queria mostrar a extrema fragilidade daqueles que são sufocados pelas coisas do mundo. A semeadura entre os espinhos é aquela em que a palavra é ouvida, diz Jesus. Porém, a fascinação das riquezas a sufocam e ela fica sem frutos. Palavras de Jesus em Mateus 13, versículo 22. Agora, amigos, é o Crispim falando. Este homem da parábola que você citou construiu celeiros maiores e achou que estava seguro para sempre. Aferrou-se ao seu cabedal com unhas e dentes e achou que nada mais lhe faltaria. Agora, disse ele confiante, descanse, alma minha, tens o suficiente para viver longos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. A vontade de Deus, porém, era outra. Como disse Jesus, insensato, ainda esta noite exigirão tua alma. Lucas 12, versículos 13 a 21. A pergunta é a seguinte, amigos. Será que Jesus se vingou pela sua presunção de onipotência? Deus nunca se vinga, meus caros amigos. Deus nunca se vinga. Ele apenas permite que a roda do destino continue girando. A engrenagem da lei é que sempre foi inexorável. Aquele homem da parábola se deu mal porque confiou no efêmero e desprezou o eterno. Depositou todas as suas fichas numa partida única. Terminou vencido pela morte. Certa vez perguntaram a Francisco de Assis: irmão Francisco, qual a fórmula mais perfeita para garantir a salvação? Francisco demorou alguns minutos refletindo. Depois ele disse: para a garantia da salvação é importante estar preparado, bem preparado, dia antes da morte. Mas como pode isto acontecer, irmão Francisco? Ninguém saberá na véspera o dia que vai morrer? Pois então, respondeu o santo homem, o certo será manter-se preparado todos os dias da vida. No momento em que eu adoro os bens materiais, todas as horas do meu tempo, a morte poderá chegar e acabar com a minha festa. Naquele minuto de ajuste, as mãos poderão estar cheias, mas a alma estará sempre vazia. Insensato, disse Deus na parábola do Cristo, ainda esta noite exigirão tua alma. Palavras de Jesus em Lucas 12, versículo 20. E não tem sido por falta de aviso, amigos. O profeta Isaías já proclamava no seu tempo as excelências e doçuras
de outros valores, valores que estão aninhados nos braços do Senhor Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os olhos viram o que tens preparado para os que te esperam. Isaías 64, verso 4. O apóstolo Paulo repete as cogitações do profeta antigo, dizendo: vem a propósito o que diz a Escritura, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos. Ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30 na TV Vila Velha. Já se tornou costume nas tardes de sextas o estudo de assunto do Evangelho ou da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Apego escraviza, desapego liberta. Em seguida, outra vez, o apóstolo Paulo nos traz novos esclarecimentos. As ligeiras tribulações que sofremos hoje merecem-nos um tesouro de glória incomparável. Contanto que cravemos o olhar não nas coisas visíveis, mas sim nas invisíveis. Pois o que é visível dura pouco, ao passo que o invisível é eterno. 2 Coríntios 5, versos 17 e 18, palavras de Paulo. Depois de tantas advertências em pleno terceiro milênio, o ser humano ainda não aprendeu a lição. Continuamos cegos, surdos e mudos, relutando em aceitar as coisas maravilhosas do mundo espiritual. Colocamos a armadura dourada sobre o corpo e não queremos mais desvestir o trombolho. Teimamos em buscar socorro no lugar errado. A falsa segurança que sentimos quando vemos o cofre repleto é símbolo de que ainda não acreditamos numa nova vida. Nós confiamos mais no corpo de carne do que no espírito. Mamon para nós tem mais poder do que o próprio Senhor Deus. Cuidado, meu irmão. Esta noite poderão exigir tua alma, não esqueça. No sul da Somália, viveu há muito tempo homem santo chamado Abdul Jabarte. Ele se desprendeu de todos os bens materiais
vivendo numa caverna distanciada de todo conforto. Mercadores que vinham do norte, todavia, começaram a botar em suspeição as virtudes do seu desapego. Eles diziam: Ismail Gaden é rico, lá naquela região distante. Tem 3 palácios nas margens do rio Juba. No entanto, todos os consideram sábio e santo. Não pode ser, retrucava Abdul Jabarte. Homem rico não pode ser santo. Sábio ainda admito, santo não. Santidade impõe total renúncia. Tantos foram os comentários sobre o novo santo, que Abdul Jabarte resolveu investigar por conta própria, para desmascarar aquele rico presunçoso. Vestiu sua túnica mais pesada para se defender do frio da noite e se pôs a caminho. Bordão nas mãos, foi vencendo as distâncias, nunca se afastando das margens do rio Juba, porque o palácio terminava lá num determinado lugar daquele rio. Este homem não pode ser santo, balbuciava o peregrino, conversando consigo mesmo, enquanto caminhava. Riqueza exclui santidade, dizia ele. Rico nenhum pode ser santo. Parava de falar alguns minutos e dali a pouco recomeçava. Estava obcecado pela ideia de um santo concorrente. Estava obcecado por aquela ideia. Chegarei de surpresa para desmascarar este falso santo. Somente na metade do dia seguinte, Abdul chegou às terras de Ismail Gaden. Apresentou-se ao porteiro como visitante e observador. Foi recebido com grande alegria pelo próprio dono da casa. Chegou na hora certa, amigo. O almoço está sendo servido, disse o dono da casa. Abdul Jabarte percebeu que mais de 20 comensais rodeavam a mesa. Dentre estes, alguns muito velhos e alguns até bastante doentes. Ismail Gaden atendia a todos carinhosamente, deixando todo mundo à vontade. Após o almoço, o dono da casa convidou Abdul, o visitante, para um passeio no campo. Em vista do calor, o hóspede deixou a túnica sobre o sofá e seguiu Ismail, atravessando o jardim recamado de flores, escutando o doce ruído das águas da fonte. O chilreio alegre da passarada marcava o ambiente bucólico. Depois de muito caminhar, os dois sentaram num banco de mármore e continuaram conversando sobre as coisas de Deus e também as coisas dos homens. Estavam próximos das margens do rio Juba, dando para ouvir o ruído de caudal de muitas águas. Foi nessa altura que foram surpreendidos pela gritaria dos servos de Ismail, que vinham em bando se aproximando. E faziam gestos e falavam todos ao mesmo tempo: Senhor, Senhor,
está tudo em chamas. O palácio principal vai sendo devorado pelo fogo. Sereno, Ismael Gaden ergueu-se tranquilo e viu o clarão das labaredas lá longe. Existem vítimas? Perguntou. Não, Senhor, responderam os servos em coro. Todos escaparam em tempo. Ismael Gaden sorriu satisfeito, porque todos se salvaram. E num gesto extremo de desprendimento, sorriu para tranquilizar a todos e disse: seja feita a vontade de Deus. Já que nada mais podemos fazer, sentemo-nos para contemplar a beleza das chamas. Foi nesta altura que se ouviu o grito lancinante do santo pobre: pelo amor de Deus, corram apagar o fogo. Eu deixei lá dentro a minha túnica e não posso viver sem ela. Percebam, meus amigos, a moral da história. O santo pobre estava mais ligado à sua túnica do que o santo rico no seu palácio. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, saibam todos que eu estou vibrando e pedindo a Deus que todos aqueles que acabaram de partilhar e participar desta nossa conversa, que todos sejam alcançados pelas bênçãos divinas, também as suas famílias, bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de tranquilidade, de alegria de viver, de tudo que é bom, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é a grande chance de todos nós de nos aproximarmos de Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.